Vamos lá, esse agora nessa aula de equipamento eletromecânico, eu queria falar aqui do. A gente já falou na aula anterior de método de controle do inversor de frequência. Aí eu queria explicar aqui como é que é o controle vetorial, né? Aí entra uma matemáticazinha um pouco mais pesada, mas é um assunto bem interessante e bem útil para controle de motores, né, de tensão alternada, tanto de indução quanto síncronos, né? É, e a ideia é o seguinte: você pega, né, as bobinas do estator, que são as bobinas que vão gerar um campo girante. Aqui estão ligados como, né, estrela, né, mas mesma coisa você teria se tivesse ligado como triângulo. E aí, se você pegar aqui as correntes de fase das três bobinas, você para fazer o controle do motor, né? Então, no inversor de frequência, que aí você consegue alterar tanto a amplitude quanto a velocidade dessas três fases, certo? Então, você teria que pegar, fazer a medida aqui dessas correntes A e B e C, né? E passar para um sistema de controle com as três fases e que teria um set point, né, seguindo uma tensão senoidal para as três fases para fazer o controle A e B e C, né? Então fica um sistema um tanto quanto pesado e pouco intuitivo, tá? Aí isso aqui, né, então eu já tenho um sistema aqui para simplificar isso aqui. Então duas transformadas aí basicamente, na transformada de Clark e a transformada de Park, certo? Na transformada de Clark, na verdade, historicamente veio depois, né? Então é uma engenheira Edith Clark, né, desenvolveu isso aqui, né, em 1951, quando ela lançou junto com outros pesquisadores. Não tinha esse nome, né? Depois foi dado o nome em homenagem a ela. E a ideia da transformada de Clark é: você tem um sistema trifásico equilibrado, né? Você consegue gerar o campo girante, mas você também consegue gerar um campo girante se você tiver duas bobinas, né, chamadas, a gente chama as fases aqui de A, B e C, bobinas alfa e beta, né, na fase de 90 graus, né, mecanicamente e eletricamente. Você também consegue gerar um campo girante, certo? E se a gente pegar esse sistema trifásico aqui equilibrado e mapear ele para o equivalente das tensões V alfa, V beta e alfa e beta, equivalentemente, né? Então a gente tiraria uma variável, simplificaria aqui de três equações defasada de 120 graus para duas equações defasada de 90 graus, né, que é mais fácil de trabalhar, certo? Como o sistema é equilibrado, mesmo com três equações, né, normalmente, supondo o sistema equilibrado, né, normalmente a soma de A mais IB mais IC é zero. Da mesma forma, VA mais VB mais VC também é feito para ser zero, certo? Então, eles não são linearmente independentes. Isso permite que a gente consiga pegar as três variáveis, passar para duas variáveis aqui na transformada de Clark, né? Aí efetivamente a gente pega aqui a informação aqui das três fases e transforma aí para as duas fases aí, alfa e beta, né, na fasada de 90 graus uma da outra, tá? Isso aqui já simplifica, mas você ainda vai ter aqui, né, então você diminuiu o problema de ter o controle de três equações variando no tempo, para manter o controle de duas equações ainda variando no tempo, né? Aí uma simplificação a mais disso daqui, né, é a transformada de Park, que aí o Park ele fez o seguinte: se a gente tiver os dois estatores aqui, no estator, né, fazendo essa imaginação, essas bobinas não existem de verdade, né, a gente só usa elas para, não, vamos modelar aquelas três bobinas que estão gerando campo girante como se fossem duas bobinas aqui, certo? E se outra maneira de obter um campo girante, e se a gente colocasse duas bobinas girando junto com o rotor, girando na mesma velocidade do campo girante, né?
Então essa é a ideia da transformada de Park, né? Sim, a transformada de Clark está aqui, né? A correntes aqui, no caso das correntes, né? Isso aqui se aplica para a tensão também. Você tem a corrente A, I, B e C para transformar na corrente alfa e beta, né? Mas você consegue obter aqui I alfa é 2/3 de A menos 1/3 de IB mais IC, e beta 2 sobre raiz de 3 IB menos IC, né? E para ficar completo, né, o I0, né, seria a corrente média das três, né, a soma das três correntes, né? No caso, a gente assume que isso aqui vai ser zero, né, que o sistema está equilibrado, isso aqui vai ser zero, e por isso a gente simplifica para essas duas equações, né? Aqui está em função de IA, IB e C. Agora, se o I0 é zero, a gente não precisa nem pegar o IA, IB e C, a gente pode achar o IC em função de IA e B. Então muitas vezes você consegue fazer isso medindo só essa transformada, medindo só duas fases, né? Transforma para 90 graus, que fica mais fácil de acompanhar, né? O I alfa e o beta. Mais fácil fazer a conta com dois tensões ou correntes ortogonais do que com três na fase de 120 graus. Essa é a ideia. Ainda, né, voltando aqui, ainda essas duas correntes ou duas tensões, aqui eu estou representando a corrente, vão estar variando ao longo do tempo, certo? Mas que aí isso vai variar no tempo para que o campo girante ocorra, né? Agora, se a gente botar duas bobinas com correntes fixas e as duas, imaginar essas duas bobinas girando junto com o rotor, então essa é a ideia da transformada de Park, né? Imagine que você tem uma corrente, uma bobina ID D e uma bobina Q girando aqui, então em um determinado momento no tempo elas estão com um ângulo θ, né? E esse θ é um ângulo tal que essa bobina D, o campo gerado por ela ficaria alinhado com o campo do rotor, né? E que então é um campo em quadratura com o campo do rotor. Então, se você imaginar o campo do rotor, o rotor girando, o campo girante, né? Então o campo do rotor, no caso do rotor de indução, vai ser uma velocidade na velocidade síncrona, no caso do motor síncrono, também a velocidade síncrona. Então esse D alinhado com o campo, não necessariamente com o rotor, né? E aí você pegar a corrente ID e Q em função disso, né? Então isso aqui vai fazer com que você saia aqui do I alfa e beta, que estava aqui variando no tempo, para uma corrente D e Q numa situação de regime permanente, né? O rotor girando no mesmo torque, correntes D e Q constantes, né? Aí agora fica mais fácil você aplicar seu controle agora para essas correntes ID e Q constantes. Agora, além disso, como a corrente D ela é feita para estar alinhado com o motor, né? Você consegue obter aqui é a transformada, o corrente D, o D aqui. A corrente D é tal que essa corrente gera um campo que está alinhado com o campo do rotor, e que é tal que gera uma corrente que está 90 graus do campo do rotor, né? O campo gerado pela corrente D, né, se efetivamente a gente tivesse aquela bobina mesmo, mas o campo gerado por essa corrente D, como ele está alinhado com o campo do rotor, vai gerar um torque zero, certo? Ou seja, ele não vai contribuir para o torque do motor. E a corrente IQ, em quadratura, é um campo ortogonal do rotor. Então, se esse campo está alinhado com o do rotor, campo gerado por essa bobina aqui está alinhado com o campo do rotor, ele não vai gerar corrente nenhuma. Essa bobina daqui, né, ela vai estar gerando todo o torque do nosso motor. Ela está gerando um campo em 90 graus com o campo do rotor. Então, enquanto ele está girando, isso aqui seria a bobina que estaríamos interessados para fazer o torque do sistema, certo? E aí o sistema, ele sai, em vez da gente fazer o controle do sistema senoidal, parte para a gente fazer o controle do ID e do IQ,
né? A gente faz, né, o ID C0 e calcula o IQ. Tá? Então, como é que funciona isso aqui na prática? Então você pega lá o seu sistema, vai ter as bobinas 3 fases, isso aqui é o que existe lá para aplicar o motor, tem razões de ter as 3 fases, porque aí você vai ter uma corrente média zero, né, e tudo mais. Então isso tem vantagens para isso, para ser trifásico. E em cima dessas 3 fases, você transforma, mede as 3 fases, passa na transformada de Clark, transforma nas 2 fases ortogonais, passa pela transformada, né, que são essas equações, passa pela transformada de Park, transforma nas 2 fases ortogonais síncronas com o rotor, né, onde essa daqui fica proporcional ao torque do motor e esse aqui fica proporcional, na verdade, ao fluxo, né, funcionando aqui. E aí, aqui a transformação do I alfa para o I beta é simplesmente uma transformação de rotação em torno do ângulo θ, né? ID é I alfa cosseno de θ, mais IB seno de θ, e Q é menos I alfa seno de θ, mais I beta cosseno de θ. IB não, I beta, né? Isso aqui, de novo, estou aplicando para corrente, mas da mesma forma a gente pode botar isso aqui para tensão, também pode botar isso aqui até mesmo para o campo magnético. E a gente transforma o sistema de controle, então ajusta um IQ para gerar o campo que a gente quiser, o torque que a gente quiser, que é proporcional ao torque, e ajusta o ID para zero. E aí o sistema de controle, né, fica então dessa forma, né? Isso aqui é como é implementado no inversor mesmo de frequência. Então, no inversor de frequência, se ele tiver um modo de controle vetorial, certo? Aí ele precisa ter a resposta de qual é a posição que está o rotor, né? Principalmente se for um motor de indução. Então ele vai ter o encoder ligado aqui no motor. Essa informação do encoder vai definir o θ, justamente aqui para a transformada de Park. E aí você pega, tem a malha de controle aqui, né? Essa parte daqui seria a parte de controle do torque. Nossa. Né? Onde a gente tem então a entrada aqui do torque que a gente quer, né? Todo o sistema de torque ele vai passar aqui, né? Essa curva está errada, vem para aqui. Aqui é o controle do torque. E aí essa parte de fora é o controle de velocidade. Então se você quiser que seu motor gire numa velocidade determinada, você bota aqui qual é a velocidade que quer que ele gire, 1000 RPM que seja. Em função do dado do encoder, você tem a informação aqui da velocidade do motor. Passa por um controlador PID, né? Não entender isso aqui é porque você ainda não viu o controle, certo? Mas na disciplina de engenharia de controle, né, o controlador do sistema é isso daqui, tá? Então você pega, mede a velocidade, né? Então com o ângulo a gente integra, pega a velocidade efetiva do rotor, compara com a velocidade que você quer que ele gire, passa no controlador PID, isso vai gerar um sinal do IQ, né, que é justamente proporcional ao torque que você quer. Então você vai aplicar, vai querer que ele dê um torque tal que chegue naquela velocidade. Esse Q, por sua vez, tem uma malha de controle para o IQ. Ele segue essa linha daqui. Então, a malha de controle do IQ está aqui, seguindo mais ou menos
essa situação aqui. Você vai pegar aqui o controlador PID para o IQ, certo? Então eu quero esse Q, aí você vai passar aqui na comparação com o IQ medido, passando no controlador PIB, vai gerar o VQ, a tensão de quadratura necessária para dar aquele torque. Necessária não, né? É dada pelo controlador para estabilizar no IQ, que vai dar o torque necessário, né? Aí você tem uma transformada de Park inversa, né? Então você entrando com VQ e VD e tendo a informação do ângulo, né? Θ aqui do rotor, você acha o V alfa e o V beta, a transformação aqui, então isso aqui na verdade é a transformada de Clark inversa, ele está chamando SV PWM, gera o sinal aqui para o PWM, vai gerar o sinal pulsado aqui das tensões. Aqui, nesse caso aqui, você está medindo apenas duas fases, e A e B, né? O IC você assume, né? Isso aqui tira um conversor, usa um conversor a menos, então isso aqui é muito usado. Se você garante que seu sistema está com as 3 fases e está razoavelmente equilibrado, basta medir 2 fases para conseguir fazer a transformada de Clark. Então mediu as correntes, então você aplicou as tensões VA, VB e VC no motor e mede as correntes IA, e B e C. Com as correntes medidas, passa na transformada de Clark, acha o I alfa e o I beta, passa na transformada de Park, de novo usando o ângulo medido, acha o IQ e o ID, né? Ou então I quadratura. O IQ você compara com o IQ que você precisa para dar o torque necessário. E o ID, você também tem uma malha de controle para o ID, que é basicamente o mesmo caminho aqui, né? Então passa pelo outra malha de controle aqui para o ID, onde você vai forçar esse ID a ser igual ao set point aqui, o ID de referência, que é justamente 0. Então você faz o motor trabalhar sempre, né? Então esse sistema é para ele trabalhar no ponto de máximo torque, certo? Então que vai ser o ponto de máxima eficiência. Você vai variar essa corrente Q para dar o torque que você precisa para ele estabilizar na velocidade que você quer, ou também na posição que você quer. Você consegue usar basicamente esse mesmo sistema de controle para estabilizar numa posição e não numa velocidade, né? E, né, isso aqui, o ID, você não precisa dele, você faz o sistema de controle para que o ID estabilize em 0, né? E aí você vai partir para um sistema, em vez de você fazer o controle de 3 tensões trifásicas ao longo do tempo, aí você vai fazer o controle de 2 tensões contínuas, né? VQ e VD. Com as transformadas de Park e de Clark, isso se transforma em 3 tensões trifásicas aqui no final. Essa é a utilidade disso aqui, né? Então isso é usado quando você vê um inversor de frequência. Lá no datasheet dele tiver controle vetorial, é basicamente isso que ele vai estar fazendo lá. Vai estar medindo as correntes no rotor e medindo a velocidade do rotor e fazendo o ajuste dele para que o IQ seja o necessário lá para dar o torque que ele precisa para a aplicação e o ID seja 0, né? Então, por exemplo, a gente pega o datasheet da VEG, aquele manual de aplicação de inversor de frequência da VEG, já foi comentado na aula anterior. Para fazer o controle vetorial, aí ele pede essas informações aqui: resistência do estator, resistência do rotor, indutância do estator, indutância do rotor, indutância de magnetização e curva de saturação do motor. Você observar, isso aqui são justamente resistência do estator, resistência do rotor, indutância do estator, indutância do rotor, indutância de magnetização e curva. E esse RC ele acaba
pesando, mas ele vai pegar a curva de saturação também no motor. É o único elemento que não está aqui, certo? Então, com base nessas informações, é basicamente mais montar as equações desse sistema daqui para fazer o controle vetorial. Tá? Então, com base nisso daqui, ele vai montar o sistema e vai montar esses PIDs daqui, né? Esses sistemas daqui, certo? Esse daqui vai depender da carga do seu rotor, tá? Aí vai o quanto de torque você precisa para chegar na velocidade que você quer, vai depender da carga que o rotor está ligando, né? Mas esse daqui, o quanto é a tensão necessária para dar o torque necessário, né? Ele faz essa conta em função desse modelo daqui. Isso daqui, na verdade, é um inversor de frequência. Normalmente você não precisa, não precisa você medir isso aqui, tá? Então normalmente ele tem um modo lá que ele consegue medir essas coisas do motor automaticamente. Você bota lá no modo de teste, ele faz os ensaios automáticos do motor para levantar essas características e conseguir fazer a aplicação, né? Então isso aqui é o que é o controle vetorial. Aqui, né, tá o artigo original do parque. E o interessante é que, enquanto aqui a gente falou da transformada do Clark, da transformada do parque, né, o artigo original do parque, ele faz direto o cálculo do eixo direto e do eixo em quadratura, né? Então tá aqui, ó. Eixo direto, eixo de quadratura, e o θ, justamente o ângulo entre o eixo da fase A e o eixo direto. Ele faz a conta diretamente dos valores nas fases A, B e C para o direto em quadratura, né? E o direto alinhado com o polo do motor em quadratura, obviamente em 90 graus, né? Esse artigo ele é de 1929. Aqui. Certo? Então ele foi feito antes da transformada de Clark, né? Então ele faz, na verdade, a transformada direta. Ele pega as correntes ou as tensões trifásicas, então fase A, fase B, fase C, transforma direto para corrente e tensão direta em quadratura, né? A transformada de Clark, ela dá uma simplificada a mais nisso aqui, né? Aqui, ó, dá para ver, por exemplo, a equação do IQ, né? Então menos 2/3 de A seno de θ mais I, deve ser B aqui, B seno de θ menos 120 mais IC seno de θ mais 120, né? E o ID está aqui em algum lugar. Enfim, né? Isso aqui é só questão histórica, né? Isso aqui já foi descrito lá atrás, um método para você analisar o motor. Hoje em dia é usado, implementado lá no inversor de frequência para controlar o motor, usando uma estrutura como essa daqui, tá? É isso.